Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Foco principal dos assuntos políticos de hoje, embora os jornais não tragam isso como manchete principal, foi o debate de ontem realizado nos Estados Unidos pela eleição americana entre o presidente Biden e o ex-presidente Trump. Pelo noticiário de praticamente a unanimidade dos jornais e das agências de notícias, o presidente Biden levou um verdadeiro baile do ex-presidente Trump. Trump soube se utilizar dos mais variados recursos para escapar das perguntas mais objetivas sobre assuntos que o incomodam e falhou quando colocado em situações delicadas pelo presidente Trump. Teve titubeios de memória, e embora a idade dos dois seja próxima, a diferença é de cerca de 2 anos, Trump explorou a condição de idoso de Biden. A consequência imediata dessa má performance de Biden no debate foi que os democratas, o Partido Democrata entrou em pânico. O Partido Democrata entrou em pânico e volta-se a falar na substituição do presidente Biden como candidato presidencial do partido nas eleições que se realizarão em novembro nos Estados Unidos. Então, não ficou dúvida nenhuma de que o vencedor do debate, o Estadão dá aqui em cima e coloca fotos do debate. Os outros não, os outros trataram com menos importância. Aí eu vou lá ler para você o que o Estado diz na primeira página, uma coisinha curta. Com bons números na economia, Biden falhou em resposta a republicano, em especial sobre imigração. Embora mais seguro, Trump não conseguiu explicar os seus problemas na justiça. E, claro, a cada pergunta, e a coisa desceu para assuntos pessoais. O Biden foi cobrado por seu filho, o Trump diz que vai atingir, que essa questão do filho dele vai atingir o presidente, e o Trump foi cobrado por seus processos na justiça, pela situação delicada que ele enfrenta na justiça dos Estados Unidos. Enfim, foi um debate que, segundo as emissoras de TV americanas, etc., foi largamente vencido. A CNN tem uma pesquisa largamente vencida pelo ex-presidente Biden. Olha, ex-presidente Trump, eu já tô colocando o Biden como ex-presidente. Saiu essa pesquisa, a pesquisa está aqui, ó, 67% dos espectadores da CNN avaliam que Trump foi melhor no debate, para 33% de Biden como melhor. Veja, 67 Trump, 33 Biden. Claro que você pode achar, o que nós temos a ver com a eleição americana? A eleição americana elege um sujeito, um senhor, que aperta lá um botão, né, tem o maior exército, a maior força armada da Terra, tem
uma disputa, ora com a Rússia e agora com a China, né? E pode desencadear fatos desagradáveis ou agradáveis que batem aqui no Brasil. Então, é uma espécie de, eu ia dizer governo da terra, mas é um pouco de exagero. Mas é um governo, se não é o mais importante, é dos mais importantes do planeta Terra. E, claro que nos atinge, nos influencia, mexe com o Brasil e é um fator importante até para mexer com a nossa economia, dependendo das atitudes que o presidente americano, qualquer que seja, possa tomar. Pronto. Isso. Lá na guerra de Israel, está lá presente os Estados Unidos negociando com o Hamas, negociando com os países árabes. Lá está os Estados Unidos metendo o bedelho na guerra da Ucrânia, os Estados Unidos punindo a Rússia, punindo a China. Quer dizer, não tenha dúvida da importância dessa campanha eleitoral, até, especialmente para o Brasil, e por isso que a gente dá esse destaque. Quer ver a Folha como deu na primeira página? Donald Trump, 78, pressionou Joe Biden no primeiro debate dos candidatos à presidência dos Estados Unidos. O republicano pôs Biden nas cordas em temas-chave como a imigração, guerras e aborto, e desconversou sobre sua condenação. Aliás, tem um comentarista aqui dizendo que o Trump usou uma tática semelhante à de Paulo Maluf. Você faz uma pergunta, agora ele não tem dado mais entrevistas por causa da situação dele, etc, mas você fazia uma pergunta para Paulo Maluf que ele não queria responder, ele fazia um discurso introdutório que não terminava mais, mudava de assunto e impunha o assunto que ele queria. Era a técnica dele, que acabou descoberta e a gente sabia contornar. Continuando, Biden foi vacilante, reforçando dúvidas acerca de sua idade e preocupando democratas sobre o futuro da candidatura. Ele estava com um problema de garganta, enfim, a categoria dos velhos, aí com mais de 80 anos, já fica difícil o cara assumir um cargo que exige da pessoa muito, exige equilíbrio, exige raciocínio rápido e perfeito, né? Uma saúde de ferro, são condições que a velhice vai tirando do presidente Biden, que aparece trêmulo, vacilante, tem falhas de memória, e isso evidentemente preocupa os seus correligionários, que anteveem uma derrota para o ex-presidente Trump. Bom, a Folha trata de um assunto aqui das lojas americanas, né? Teve uma delação premiada, a delação premiada serve de roteiro, não serve de caminho. Ela em si não é prova, a Polícia Federal saiu atrás das provas, ontem as coisas explodiram, hoje estão detalhadas e, basicamente, vários membros da antiga direção das lojas americanas, não os donos, mas os membros, havia suspeitas sobre os donos. Agora, as luzes se dirigem para os antigos dirigentes. CEO, que se arrancou, foi para a Espanha, ele tem naturalidade espanhola, e aí, quer ver que a Folha deu? Um ex-CEO e a ex-diretora da Americanas e uma ex-diretora da Americanas tiveram prisão preventiva decretada pela Justiça e são procurados pela Polícia Federal por suspeita de ligação com o rombo
de 25 bilhões e 200 milhões na varejista. Como deixaram o Brasil, Miguel Gutierrez e Ana Saicali estão na lista da Interpol. Puseram os dois na lista da Interpol. Eles e 13 executivos foram alvos de operação da PF, que cumpriu mandados de busca e apreensão. Bens dos ex-diretores, no total de R$500 mil, foram apreendidos. A ação não envolveu os bilionários sócios da empresa, eu acabei de mencionar, Jorge Paulo Lemann, Carlos Sicupira e Marcel Telles. São três, eu falei dois, são três. Segundo a Polícia Federal, eles diziam que eles eram vítimas, as pessoas estavam achando que eles eram os responsáveis pelas manobras. A gente tem que esperar para ver o fim disso. Mas parece que eles não têm nada e que eles são vítimas dessa história. Segundo a Polícia Federal, a antiga diretoria da companhia discutia abertamente as fraudes contábeis e mantinha duas planilhas, uma com os dados corretos para uso interno e outra apresentada ao mercado. Um dos arquivos reais tinha o nome de A Vida Como Ela É. É um título de uma peça do Nelson Rodrigues. E diz a polícia, né? A vida como ela é, diz a polícia. A investigação afirma ainda que Gutierrez se desfez de bens e enviou dinheiro a paraísos fiscais. A defesa do ex-CEO diz que ele jamais participou de fraudes. A de Saicali e a dos outros ex-diretores não se pronunciaram. As americanas afirmam que foi vítima. Está aí. Quer dizer, alguém pode dizer, talvez com razão, que o exemplo veio de cima. Quando você verifica que a punição aí não funciona. Tem gente aí que, enfim, o gesto é esse, depois acaba em cargos elevadíssimos, tem até o condão, tem até a ousadia, o atrevimento de dizer que foi absolvido, que foi inocentado. Então, essa coisa de grana para dar prisão é difícil. Depois eles se encheram os bolsos, se arrancaram e vão ter uma vida muito gostosa, um comendo tapas espanholas, a outra comendo bacalhau em Portugal, etc, etc. Até dá para eles acompanharem o Gilmar Palusa, que termina acho que hoje, lá em Portugal. O Gilmar Palusa é um sucesso. A Eliana foi oficializada como apresentadora da Globo depois de 15 anos de SBT. Pronto, Lourinha foi embora, não se sabe exatamente como ela vai começar na Globo, mas foi uma grande perda para o SBT e uma grande vitória para a Rede Globo. Bom, tem o editorial da Folha sobre a questão da Bolívia. A Bolívia parece que as coisas estão esfriando lá. Ficou o boato de que esse general golpista espalhou que era um autogolpe do presidente Arce. Parece que era mentira, mas isso é uma coisa que permaneceu nos meios políticos da Bolívia. Aí tem um editorial da Folha, chama Que a Quartelada Tenha Fim no Continente. Aí, a linha fina, né? Aquela ementazinha. Ensaio tosco de golpe militar ainda nebuloso não prospera na Bolívia. Risco representado por saídas populistas ou autoritárias precisa ser observado. Tá
e tem um recado aqui, sem mencionar nomes, assim, meio na sombra da Folha, para quem imagina que possa haver, que quem imagine dar um golpe e quem possa levar esse golpe. Sobre educação, sobre o novo plano de educação, que saiu sem que o primeiro de 10 anos tenha sido, só que foram cumpridos 20% dele. Então, é uma tristeza, né, essa educação aqui no Brasil, é um horror. Estamos lá na rabeira dos países classificados pela OCDE, e a educação acaba sendo o grande patrimônio de uma nação, continua sendo a energia da nação para desenvolver e dar bem-estar para a maioria dos seus cidadãos. Olha aí, o editorial chama "O futuro está no berço. Enquanto governos descuidarem da primeira infância, país continuará atrasado e desigual." Aí termina assim: candidatos a prefeitos precisam apresentar propostas para a primeira infância e eleitores devem exigi-las antes e depois de depositar seus votos nas urnas. O governo federal, ao qual cabe desenvolver e guiar políticas nacionais, não pode se omitir sobre o tema. Como os cursos fundamentais não têm voz, universitários têm lá os reitores, que frequentam os palácios, né, tem uma elite toda chamada inteligência nacional e tal, eles têm voz. E as professorias primárias, as diretoras, lá tem que mais é obedecer. Então, o nosso ensino básico, nosso ensino fundamental, é lamentável, lamentável. As falhas do ensino contribuem, primeiro, para brecar o desenvolvimento nacional e, segundo, ajudam a cultivar a violência, né? Uma pessoa que não teve educação, que não teve carinho na infância, que não brincou, que não tocou na bandinha, que não teve uma professora carinhosa, que foi tratada na rua, criada na rua, que, enfim, que não teve uma creche boa, delicada, essa pessoa tem tudo para resultar em mais um componente da violência nacional. Pode ter certeza, educação é básico. Eu sempre imagino um candidato à presidência da República que fosse apresentar o seu discurso de posse. Então eu sonho que essa pessoa diria: educação, educação, educação. Pronto. Esse é o termo exato. Você vê que países que tinham patrimônios educacionais e culturais foram destruídos na Segunda Guerra Mundial. Eu estou citando o Japão e a Alemanha, hoje estão aí, né, dominando a Europa, com uma posição excepcional no mundo. O que eles tinham? Não sobrou muita coisa material. Tinham o patrimônio da educação, da cultura, etc., etc., e isso, com uma ajuda americana no Plano Marshall e tal, isso não se discute, mas o Plano Marshall plantou em terra fértil e esses países renasceram. O que eles tinham? Eles tinham cultura, tinham instrução, educação, etc., etc., tecnologia, que é produto da educação também. Isso deu para eles a condição de renascer, e olha a situação deles, né? Eles que protagonizaram e perderam a Segunda Guerra Mundial. Vou dar uma virada na folha, está todo mundo debatendo a campanha eleitoral em São Paulo. A eleição em São Paulo é importante. Ontem, quando a gente estava apresentando o jornal, saiu a pesquisa.
Então eu dei primeiro lugar o Nunes com 22, o Boulos em segundo com 21, a pesquisa Quest, e o Datena com 17. O que está impressionando as pessoas é o crescimento do Datena. Datena foi a 17 pontos percentuais. Se você se utiliza dos 3 pontos percentuais, dos 3, a diferença de 3 para cima e 3 para baixo, da margem de erro, você coloca os 3 empatados. Datena com 17, Nunes com 22 e Boulos com 21 estão empatados, segundo a pesquisa Quest. Então, quem a pesquisa mostra que está perdendo com isso é o atual prefeito Nunes, né, que tem o seu setor mais à direita pulverizado. E o Boulos está lá com seus 21%, imaginando que certamente estará no segundo turno. Agora, o segundo candidato do segundo turno começa a ficar duvidoso, por enquanto aparentemente é Nunes, com essa subida do Datena e desse moço, o Marçal, que também teve uma subida interessante, que falam que ele pode aí explodir um candidato que está correndo por fora. Bom, aí tem uma manchete aqui, estou saindo da eleição de São Paulo. Presidente só perde a eleição se for incompetente, diz Lula. Petista afirma que disputa reeleição se for o mais viável do campo democrático. Claro que se ele puder, se ele tiver saúde, ele vai disputar. Não tenha dúvida, se ele tiver saúde, ele vai disputar. O fato é que a gestão dele é uma gestão muito diferente das anteriores. Ele está aí titubeando, já passamos de 1 ano e meio de governo, tem alguns... os fatores positivos do governo, por exemplo, emprego, que está bombando, não consegue chegar à população como uma virtude que possa ser transformada em voto. Está estranho, está estranho. Aí tem uma coisa, uma novidade aqui, que a Folha deu pequeno, mas deu bem na primeira página. Interessante. Petista não descarta anistia a presos pelo 8 de janeiro no futuro. O presidente Lula admitiu nesta quinta-feira a possibilidade de uma anistia no futuro a envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023, mas afirmou que não se pode precipitar a discussão. Precisamos terminar de apurar todas as denúncias do 8 de janeiro. Quando tiver todo mundo processado ou livre do processo, aí tudo bem, podemos perdoar pessoas que estão presas há muito tempo. Anistia é para isso, afirmou Lula em entrevista à rádio Itatiaia, de Minas Gerais. Que mais? Aí, tem uma análise que o Fábio Zanini faz na abertura do painel da Folha. Páreo duro, o prefeito Ricardo Nunes decidiu sancionar a lei aprovada pela Câmara Municipal que proíbe o uso de animais em atividades com apostas. O veto inclui corridas de cavalo realizadas pelo tradicional Jockey Club. Eles vão proibir corrida no Jockey. O Jockey já disse que vai reagir. A expectativa é de uma batalha judicial, porque a lei inviabiliza também a manutenção do terreno nas mãos do clube. O terreno na cidade de Jardim foi doado em 1936 com a condição de que seja utilizado apenas para turf. Caso contrário, deve ser destinado ao município.
Olha, pelo que eu sei, se as coisas não mudaram, o turf é exercido, o jogo também, sob o pretexto do aperfeiçoamento dos cavalos, da espécie, será, cavalar. Então, a regulamentação disso tem muito a ver com o governo federal, especialmente com o Ministério da Agricultura. Então, usando esperteza ou não, me parece ilegal a Prefeitura de São Paulo, repito, usando esses caminhos estranhos, proibir a realização de turf, de partidas de jogo do turf, como você quiser, em São Paulo. A gestão Paz libera um MI para a igreja no mesmo dia de apoio. Olha aí, condições da Odebrecht ao governo podem travar acordo sobre leniência da Lava Jato. Quer dizer, o governo, tal, a Lava Jato acabou, estão fazendo abatimento das multas. Abatimento das multas. Vamos abater os impostos de todos os brasileiros. Lula dá sinais de União Brasil, vê saída de Juscelino como certa. Pô, o Lula tá aguentando esse cara bem, hein? Tá louco. Campos Neto politiza Banco Central. Aí o artigo é do Marcos Augusto Gonçalves. E se o novo presidente da instituição votar de camisa vermelha? O Lula está elogiando muito o Galípolo, acha que o Galípolo não diz que não sabe, ainda não tem o nome, e pronto. Toffoli vai a Portugal e se queixa de tempo para falar em evento de Gilmar. Esse Gilmar Palusa aí é uma coisa estranhíssima, né? Encontram-se, parece o final de um livro que chama-se Revolução dos Bichos, que eu recomendo, onde homens e animais que litigaram durante muito tempo e tal, os bichos dão uma olhada pela janela e tem uma festa de confraternização entre os supostos inimigos, ninguém sabe quem é homem, ninguém sabe quem é porco. É no livro. Então, isso tem uma lembrança, porque o empresariado, culpados, condenados, processados, se encontram com seus juízes e numa confraternização, vão estudar o Brasil lá em Portugal e tal. Aí tem um título assim, Intentona foi obra cômica sem pé nem cabeça, afirma opositor. Esse opositor é Carlos Messa, 70 anos, que foi presidente da Bolívia. Irã vai às urnas para escolher sucessor do presidente morto. Moderado e conservadores disputam o poder em momento crucial da história da teocracia islâmica. Gaza não precisa inflar os mortos, diz uma autoridade médica, a doutora Sama Jabar, chefe da unidade de saúde mental do Ministério da Saúde da Autoridade Palestina. Olha a manchete da Folha aqui dentro sobre o debate. Trump encurrala um Biden vacilante em debate tenso. Tem a história dos CEOs das lojas americanas que se empanturraram de grana e se arrancaram pelo jeito. Tem uma história aqui da Folha contando como foi a fraude, né? A polícia contando aqui como foi a fraude, esquematizando, até ensina como fazer. A antiga Odebrecht entra em recuperação judicial. A OEC, Odebrecht Engenharia e Construção, construtora, agora construtora da Nova Nor, antiga Odebrecht, entrou em recuperação judicial nesta quinta-feira para renegociar 4 bilhões e 600 milhões em dívidas financeiras operacionais de operações antigas. Deixa eu ver, alta de juros não é cenário de referência. O Lula ontem
em face do que aconteceu, ele disse que não teve nada, a fala dele não teve nada, xingou os jornalistas que fizeram essa interpretação de que o dólar subiu, a bolsa desceu por causa da fala dele, e foi isso mesmo. Aí ele xingou e aí fez uma sutil defesa da economia, do corte de despesas, e ele aproveitou ontem e sancionou a taxa das blusinhas, que ele chamou de irracional e que começa a valer no dia 1º de agosto. Pronto, continua o incêndio, os incêndios no Pantanal, uma situação gravíssima. Estão mandando gente para lá, os estados e tudo, e o fogo nem da belota, continua. Decisão do STF sobre cannabis pode beneficiar 19.600 detentos. Isso é uma maconha. Quem tomou cafezinho conosco? Desculpe, viu? Não aguentei. Márcia Villani, Marielle Dourado, Fernandes Alencar, Adriana Andrade, Enos Pontes, Tomás Alonso, Miguel Rodrigues, Neiva Carneiro, Samuel Henrique, Ed Braga, Giane Lemes, Leandro Silva, André Dacas, Anselmo Gaino, Bete Galvão, Adelice Gomes de Santos, César Cliquet de Canela, no Rio Grande do Sul, Alexandre Ribeiro de Fortaleza e Raí Rodrigues de Caxias do Maranhão. Pessoal, tenham um bom fim de semana, nos encontramos na segunda-feira, se Deus quiser, e lembre-se, é preciso cada vez mais passar o Brasil a limpo. Bom dia.